De acordo com as Nações Unidas, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Você consegue adivinhar qual é a posição dos Estados Unidos da América nessa classificação? É o número 3. E os Estados Unidos são o quarto maior país em termos de tamanho. Ocupa cerca de 6% da massa terrestre da Terra. Muito espaço para os 335 milhões de pessoas que vivem lá, certo? Não há necessidade de se comprimirem em uma única região. Bem, não é bem assim. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante desigual. Vamos traçar uma linha bem no meio do país. Ela vai de Dakota do Norte, no norte, até o Texas, no sul. Depois de inserir os dados do censo e fazer alguns cálculos, surgem números surpreendentes. 80% da população dos Estados Unidos vive a leste da linha imaginária. Os 20% restantes vivem a oeste. Isso equivale a apenas 1 em cada 5 norte-americanos. Estamos falando de grandes áreas metropolitanas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Difícil de acreditar? Basta olhar para um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita, costa leste, está brilhando muito, não é? Mas por quê? Por que há um desequilíbrio tão grande na população? Em poucas palavras, história e geografia. A costa leste é o local onde os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Essas são as 13 colônias originais. Em pouco tempo, os colonos começaram a se espalhar para o oeste. Um marco importante foi a compra de Louisiana em 1803. Hoje, essa região é, em sua maior parte, o que chamamos de meio-oeste. A área se alinha muito bem com a bacia hidrográfica do Mississippi. Sim, isso significa uma abundância de solo fértil ideal para a agricultura. Mas será que isso significa automaticamente um aumento na população? Os dados demográficos dos Estados Unidos revelam que a maioria de seus cidadãos vive ou na costa leste ou na oeste. Isso deixa um grande pedaço de terra no meio do país praticamente vazio. É conhecido como o Cinturão Subpovoado dos Estados Unidos. A área se estende da fronteira com o Canadá ao norte até o México ao sul. A área total da superfície dessa faixa de terra é de 900 mil metros quadrados. Isso é 2 vezes o tamanho da Califórnia. Um enorme pedaço de terra. De fato, essa estreita faixa representa 12% dos Estados Unidos contíguos, ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e o Havaí. O cinturão passa de norte a sul por 7 estados, mas sua população representa apenas 1% do total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não significa que a área esteja completamente vazia. Ela ainda é o lar de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Essa é aproximadamente a população do país insular da Jamaica. Mas há espaço aqui para muito mais residentes. Vejamos o exemplo da Nigéria. Sua área total de terra é um pouco maior do que o cinturão pouco habitado dos Estados Unidos, mas a população da Nigéria é de 206 milhões de pessoas. Isso a torna o 7º país mais populoso do planeta. Impressionante, não é? Mas por que o meio-oeste americano não está vivendo de acordo com seu potencial? Chegou a hora de uma última aula de história. Já mencionei como os Estados Unidos se expandiram da costa leste para a costa oeste. Isso não significa que o oeste estava ficando muito para trás. Veja, por exemplo, as cidades de São Francisco e Los Angeles. Elas foram incorporadas em 1850. Isso foi apenas 13 anos depois de Chicago. No ano seguinte, Portland foi incorporada. Você já entendeu a situação. E então, em 1869, os Estados Unidos concluíram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental. Em termos de transporte, o país estava unificado. Não há nenhuma razão histórica forte o suficiente para explicar por que tão poucas pessoas vivem no centro do país. Chegou a hora de uma geografia interessante. Se você observar o mapa físico do país, verá que esse cinturão fica nas grandes planícies. Como o nome sugere, a área é plana, o que deve ser ideal para grandes assentamentos. Bem, não é bem assim. A leste dessa região há uma enorme mancha de cor marrom. Ela é coberta por montanhas. Mas não são quaisquer montanhas, são as montanhas rochosas. A cordilheira tem cerca de 76 milhões de anos. Ela tem vários picos com mais de 4.000 metros e a maior parte das montanhas rochosas são parques nacionais, uma vasta reserva natural. Mas o mais importante é que a cordilheira desempenha um papel vital no clima da região. Você já ouviu falar do efeito de sombra de chuva? Deixe-me explicar. Sistemas de clima úmido se formam sobre o Oceano Pacífico. Em seguida, viajam para o leste, onde encontram as montanhas rochosas. O ar tem que subir pelas montanhas. É nesse ponto que ele esfria e condensa. O resultado final?
muita chuva e neve para as pessoas que vivem a oeste da cordilheira, e apenas algumas gotas a leste dela. Quando o ar do Pacífico finalmente chega às grandes planícies, ele não contém mais muita umidade. Na verdade, o sistema meteorológico começa a absorver a umidade da paisagem circundante. Isso cria um clima árido a leste das Montanhas Rochosas. Essa é a localização exata do cinturão onde vivem tão poucos americanos. É uma das partes mais secas do país. Então, quando os colonos chegaram no século XIX, eles pensaram: não, vou continuar para o oeste. Além disso, eles estavam indo para a Corrida do Ouro na Califórnia. O clima nessa parte das planícies não é muito bom para a agricultura, e as enormes flutuações na temperatura do ar também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem cair de 20 a menos 2 graus Celsius. Essas mudanças repentinas na temperatura externa são prejudiciais à saúde humana. É como entrar em uma sala com um ar-condicionado em um dia escaldante de verão. Não é uma sensação agradável. O sul da Califórnia tem um clima igualmente seco. No entanto, cerca de 40 milhões de pessoas vivem lá. Isso faz da Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos. Seu segredo? Uma vasta rede de canais de irrigação e aquedutos, além de uma parte da água do Rio Colorado. Os verões nas grandes planícies são muito quentes, enquanto os invernos são extremamente frios. A razão por trás desses padrões climáticos selvagens são os ventos polares. Eles pegam carona ao longo da cordilheira das Montanhas Rochosas e depois descem rapidamente para as planícies. Um dia de inverno em Wyoming, por exemplo, pode começar agradavelmente quente. Porém, no final da tarde, a temperatura pode cair facilmente abaixo de zero. Você simplesmente não saberia como se vestir e provavelmente não gostaria de se mudar para cá. Isso também é o que 99% dos norte-americanos pensam. Os seres humanos gostam de se sentir confortáveis, por isso escolhemos viver em zonas de clima temperado. Os lugares que são muito frios ou muito quentes não têm uma grande população. Basta olhar para o continente habitado mais seco. Você adivinhou corretamente, é a Austrália. Quase 70% do país é árido ou semiárido. Essa é uma maneira sutil de dizer que é um deserto. É por isso que os australianos estão amontoados em áreas costeiras. 90% deles vivem em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra. Ela foi construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é escassamente povoado, assim como nos Estados Unidos. Há apenas uma grande cidade em uma área do tamanho de 12 lagos Michigan, ou 700 mil quilômetros quadrados. Uma grande saudação aos moradores de Alice Springs. Eles realmente vivem em um oásis. E o que dizer de lugares com clima temperado como a Europa? A população é distribuída uniformemente por lá, certo? Sim e não, dependendo do país. Na Alemanha, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas. Elas têm muitas cidades grandes para escolher. Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia têm mais de 1 milhão de habitantes. Mas vamos dar uma olhada na vizinha França. Quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes você consegue citar? Ok, Paris, sem dúvida. Ela tem mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Mas agora vem o fato surpreendente. As duas próximas cidades da lista, Lyon e Marsella, têm uma população de apenas 2 milhões de habitantes, respectivamente. Dá para perceber o enorme desequilíbrio, não é? Esse é o caso da maioria dos grandes países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Portanto, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é um exemplo único. Os Estados Unidos são uma terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são maiores nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3/4 do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. Não há cidades com mais de 1 milhão de habitantes no cinturão subpovoado do país. Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então, vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos, isso é o suficiente para eu evitar a Austrália.
Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2.000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar, o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela.
Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como o vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6.000 toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Ondas gigantes caem nas praias de areia macia do Havaí. Você é levado para a terra coberto de algas marinhas e uma estrela do mar nas costas. Você se levanta e se inclina para tirar toda a água dos ouvidos, apertando os olhos sob o sol brilhante. Uau, isso que eu chamo de nadar! Havaí, você finalmente chegou ao estado de Aloha. Você espera ver um grupo de pessoas reunidas com câmeras tirando fotos suas em terra. Os grandes resorts com famílias e turistas. Os buffets de café da manhã de hotel. Pode me convidar. As pizzas com abacaxi que saem chiando do forno. Fale o que quiser sobre pizzas com abacaxi, mas eu tenho a mente aberta. Você olha ao seu redor e vê muitas praias sem uma única pessoa tirando selfies. Aliás, não há resorts e nem mesmo edifícios. Sem estradas pavimentadas, sem infraestrutura e nem mesmo um aeroporto. Algo está errado. Você definitivamente pulou do navio de cruzeiro para nadar até o Havaí. Mas isso parece uma ilha virgem. Você caminha pela praia, sacudindo todas as algas marinhas e tenta chegar ao que parece ser uma estrada principal. Mas não há nada assim. Você se vira e vê um homem local pedalando em sua direção. Finalmente, há alguma ajuda. Você se aproxima dele e ele lhe cumprimenta com um sotaque havaiano bem forte. Os moradores locais falam inglês muito bem, então esse cara provavelmente é alguém bastante introspectivo. Ele lhe recebe calorosamente e diz que você está realmente na ilha Niihau, a menor das ilhas havaianas povoadas, com apenas 180 km². Seus olhos se arregalam em choque. Bom, pelo menos você ainda está no Havaí. Tecnicamente. Em 1863, o rei Kamehameha IV vendeu essa ilha para Elizabeth Sinclair, uma agricultora escocesa que possuía plantações na Nova Zelândia, por uma quantia de $10.000 em ouro. No dinheiro de hoje, seriam cerca de $200.000. O rei pediu uma condição: preservar a cultura e protegê-la de quaisquer pessoas de fora. Ao longo de gerações, a ilha tem mantido essa promessa, e é de propriedade dos irmãos Robinson, que são descendentes de Elizabeth Sinclair.
E uma das maneiras de chegar lá é receber um convite pessoal de um deles. Outra maneira é reservar uma viagem de helicóptero de meio-dia com acesso limitado em certas áreas da ilha por algumas centenas de dólares. Ainda bem que você economizou alguns dólares. Essa é a única ilha onde a maioria da população fala havaiano em vez de inglês. Na verdade, o Havaí é o único estado que tem 2 idiomas oficiais, inglês e havaiano. A ilha Niihau realmente rejeita os frutos dos avanços atuais. Não há carros à vista, já que os moradores se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é à toa que suas pernas são bem definidas. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador reserva. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada por energia solar. Você anda por aí apreciando a paisagem, até que seu novo amigo lhe mostra o maior lago de todo o Havaí. Você fica admirado ao testemunhar uma visão tão incrível. Sendo residente da ilha, o local explica algumas regras básicas que os residentes permanentes devem cumprir. Os homens da ilha não podem deixar crescer o cabelo ou usar brincos. Se eles quebrarem essas regras, poderão ser despejados. Ele leva você a um local onde muitos deles relaxam e saem durante o dia quando não estão trabalhando. Muitas famílias se reúnem e cozinham. Você se deita em um ponto arenoso macio sem que ninguém lhe importune. A brisa fresca passa pelo seu rosto. Você vê minúsculos caranguejos eremitas rastejando por aí. E ao longe, vê alguns pescadores voltando para suas casas com suas pescas muito necessárias. Os moradores não usam tecnologias modernas para caça e pesca. Em vez disso, usam técnicas passadas de geração em geração. Em 2010, um estudo mostrou que existem apenas cerca de 170 residentes permanentes oficiais na ilha. Alguns outros estudos dizem que há ainda menos pessoas morando lá, apenas 70. De qualquer forma, você relaxa e desfruta da paz e da tranquilidade. Existem algumas outras ilhas interessantes e proibidas no mundo também. No Brasil, tem uma ilha desabitada de propósito. A cada metro quadrado tem pelo menos 5 cobras venenosas rastejando. Mesmo que alguns cientistas digam que é um exagero, eu não gostaria de estar em uma ilha tomada por cobras. E é por isso que a Ilha da Queimada Grande muitas vezes é chamada de Ilha das Cobras. Os cientistas afirmam que há cerca de 2.000 a 4.000 cobras vagando por lá. Se você tem fobia a esses répteis, então talvez considere riscar esse local da sua lista de desejos. Mas não se preocupe, ninguém pode chegar lá sem uma permissão especial. E se você mora por perto, não precisa temer. A ilha fica a cerca de 33 quilômetros do litoral de São Paulo, estado ao qual pertence. É loucura pensar que 90% de todas as picadas de cobra no Brasil acontecem nessa ilha. E é o lar de uma espécie única de víboras, a jararaca ilhoa. O ecossistema na ilha é tão único porque as cobras dominam toda a terra, livres de ameaças. Ao longo dos anos, elas têm atacado pássaros que se estabelecem ou fazem uma visita. E sem intervenção humana, elas conseguiram prosperar e organizar festas de cobras durante o ano todo. Aninhada entre a Baía de Bengala e o Mar de Andaman está uma ilha hostil que não tem cobras venenosas, ou pelo menos nenhuma que conheçamos. Na verdade, não sabemos praticamente nada sobre essa ilha, exceto que as pessoas que a ocupam não recebem visitantes. E a história mostra que qualquer um que entre lá não volta. No século XIX, um navio mercante indiano desembarcou na ilha Sentinela para descansar. Cerca de 100 pessoas conseguiram nadar para a terra, já que a ilha não tinha docas para navios e barcos. Elas ficaram por 3 dias antes que os sentineleses decidissem que era hora de elas partirem. Os locais também não mostraram nenhuma timidez e os forçaram a sair mais cedo, causando um desentendimento em ambos os lados. E tem sido assim desde então. As pessoas se aproximam, os sentineleses pegam o sinal de não são bem-vindos e todos se machucam no final. Mas alguns antropólogos tiveram sucesso ao estudar seus modos de vida. Uma das visitas documentadas mais próximas a uma aldeia sentinela em 1967 provou ser bem-sucedida. Eles aprenderam que os moradores viviam em cabanas com telhados inclinados, voltados um para o outro com uma fogueira ao redor. Eles tinham canoas pequenas e estreitas para pescar perto das margens. Seus pratos principais consistiam em peixe e caranguejos. E com base no povo andamanês das ilhas amigas vizinhas, podemos determinar que eles vivem de frutas e ovos específicos, de gaivotas e tartarugas. Eles usam ferramentas primitivas para pescar e caçar, e não sabem praticamente mais nada sobre o mundo exterior e seus avanços.
Então, provavelmente é melhor para todos se os deixarmos em paz. Em oposição completa às ilhas tropicais e praias de areia branca, está o sonho de todo cientista. Imagine testemunhar o nascimento de uma nova ilha. Não estou falando de descobrir uma, ou até mesmo os níveis de água reduzindo onde uma nova terra emerge. Não, não, não. Surtsey é uma ilha a apenas 30 quilômetros da costa da Islândia e é uma das mais originais. Em 1963, uma erupção vulcânica continuou vomitando lava até que uma ilha totalmente nova foi formada. E levou apenas 3 anos para formar 2,5 quilômetros quadrados de terra. Não o suficiente para sediar uma festa, mas o suficiente para ser considerado uma ilha. E depois que a lava esfriou, muitos cientistas a visitaram para realizar alguns estudos. Eles ficaram chocados ao ver a vida prosperando lá. Começou com bolores, bactérias e fungos específicos. Ao longo dos anos, as correntes oceânicas levaram sementes para que as plantas crescessem. E nas décadas seguintes, os cientistas observaram mais de 50 espécies diferentes de aves voando e povoando a ilha. Surtsey está completamente fora dos limites para quem quiser visitar. Quer você esteja navegando ou indo para uma visita rápida nas proximidades, ninguém pode entrar para garantir o confinamento das espécies que vivem lá. É até proibido construir qualquer coisa por perto. Então, por que não visitar Reykjavik? Tem restaurantes muito melhores e é mais amigável também. Aqui está um rápido quiz sobre geografia e coisas turísticas. Qual é a maior cidade da Itália? Você disse Roma? Então acertou. A população ali é de mais de 2 milhões de pessoas. E qual você diria que é a população atual de Veneza? Essa é uma pergunta difícil de saber de cor. Mas para responder corretamente, em 2022 era um pouco mais de 258 mil pessoas. Agora, e se eu dissesse que para cerca de 80% delas, a Veneza em que vivem não é a turística e histórica com todos os canais, é mais o outro lado da cidade. Se você conhece uma pessoa que já viajou para Veneza, ela pode ter te enviado um cartão postal com a imagem de uma gôndola e um canal. Aposto que você nunca imaginou que a cidade também poderia ter esta aparência, apenas uma localidade italiana comum. Como turistas, temos uma forte concepção errônea sobre o que é Veneza. Achamos que a verdadeira é a que vemos nos filmes. Detesto ter que acabar com sua ilusão, porém ela é muito mais do que canais retos e pontes antigas. Aqui estão os limites da verdadeira Veneza. Provavelmente os cartões postais que você recebe só retratam essa parte da cidade, chamada de Centro Histórico. Mas ela também inclui o continente, chamado Terraferma, onde a maioria dos venezianos vive atualmente. O interessante é observar como a quantidade de pessoas no centro histórico diminuiu ao longo dos anos. A partir de então, os números começaram a reduzir mais a cada ano que passava. Hoje, apenas 50 mil pessoas podem se dar ao luxo de morar lá. Para entender o motivo, vamos voltar no tempo por um momento. Antes de Veneza se tornar uma importante cidade italiana, ela não passava de um vilarejo de pescadores. Foi somente por volta do século V que as pessoas decidiram se arriscar e construir naquele terreno pantanoso. Se você já se perguntou como esse lugar se sustenta, digamos que é devido a fortes blocos de madeira cravados profundamente no solo. Acontece que é preciso ter oxigênio e água para destruir a madeira, e em solos pantanosos não há muito oxigênio, portanto as construções eram seguras. Foi durante a Idade Média que Veneza se tornou um dos impérios marítimos mais importantes do mundo. Você deve se lembrar que foi de lá que Marco Polo, o famoso comerciante explorador, saiu. A cidade estava extremamente bem localizada, no Mar Adriático, e tinha acesso a grandes impérios comerciais da época, como Constantinopla. Naquela época, os mais prestigiosos empregos que você poderia conseguir eram como os que Marco Polo teve, qualquer coisa relacionada ao comércio de longa distância. Desde então, Veneza consiste em 118 ilhas e algumas pessoas dizem que há cerca de 400 pontes na cidade. Uma pergunta rápida: você pode citar pelo menos 2 das mais famosas ilhas de lá? Vamos começar com Burano, famosa por sua fabricação de rendas e sua paisagem super colorida. Para sua informação, Burano também abriga uma torre inclinada menos famosa do que a de Pisa. É chamada de Torre de Burano. E há também a Ilha de Murano. Ela é famosa por seus produtos de vidro fino. Você pode encontrar desde vasos enormes até copos de água, joias e assim por diante. Eles são muito requintados, mas também muito caros. Mas sabe o que dizem? O tempo muda tudo. No século XX, Veneza não era mais o centro comercial que já havia sido.
Seu poder econômico estava em séria decadência, então a cidade decidiu investir em outra coisa: seu valor histórico. E a melhor maneira que encontrou foi por meio da preservação. Sejamos sinceros, se você é um turista que gosta de história, aproveitaria a oportunidade de visitar um patrimônio da Unesco, não é mesmo? Inicialmente, isso foi muito bom para a cidade, mas o fato é que, com um aumento vertiginoso do turismo em Veneza, a antiga dinâmica local começou a mudar para acompanhar esse intenso movimento. A verdade é que, em nossos dias, muitos visitantes preferem comprar lembranças pequenas e baratas a investir seu dinheiro em produtos manufaturados caros, como os clássicos vidros de Murano. As lojas venezianas tradicionais, abertas há centenas de anos, simplesmente não tinham poder econômico para competir com as novas que foram abertas para atender especialmente aos visitantes. E então, o que aconteceu em seguida é algo que costumamos chamar de cair na toca do coelho. Porque, como se viu, os turistas atraíram mais turistas e Veneza perdeu o controle. O número máximo sustentável por lá seria de cerca de 22.500 pessoas por dia. No entanto, em 2021, a cidade chegou a receber até 80 mil por dia em determinadas épocas do ano. Se você considerar que há apenas 50 mil moradores vivendo no centro histórico atualmente, isso significa que os turistas superam os habitantes locais em quase 2 para 1. Foi isso que deu a Veneza um de seus apelidos mais atuais entre os habitantes locais, uma cidade de curto prazo. Quero dizer, se você mora em um local como Nova York ou Paris, certamente evitará as partes mais turísticas. Mas em Veneza isso é difícil, já que estamos falando de várias pequenas ilhas. Queira ou não, a cidade está sempre lotada. Os moradores começaram a reclamar que coisas como conseguir uma mesa em um restaurante ou atravessar uma praça importante, como a de San Marco, levavam horas. Sem mencionar que, em vez do tráfego normal de carros, pode haver o congestionamento de gôndolas. Mas isso não é o pior que está acontecendo. Como o número de turistas por ano começou a aumentar exponencialmente, o mesmo aconteceu com a infraestrutura para acomodar todos. Quando os proprietários entenderam que poderiam ganhar mais dinheiro com os viajantes do que com os moradores locais, os preços gerais começaram a subir. Foi por isso que, a partir da década de 1950, menos venezianos puderam continuar morando no centro histórico da cidade. Os proprietários decidiram mais do que dobrar os preços de moradia. Assim, uma família que pagava cerca de 800 euros por seu apartamento, agora tinha de pagar algo em torno de 1.500 para ficar no mesmo lugar. E os serviços sociais não podiam fazer nada a respeito, porque havia muitos casos semelhantes acontecendo em todo o centro histórico. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas quando paramos para analisar o quadro geral, é algo que está mudando o tecido social da cidade. Sim, geralmente é isso que acontece em lugares super turísticos. A França está tendo que lidar com um problema semelhante de excesso de visitantes. O Ministério do Turismo francês concluiu que os viajantes estão gastando menos dinheiro, mas explorando demais os pontos clássicos. As cidades são compostas de muito mais do que apenas edifícios e infraestrutura. Como disse o sociólogo urbano Georg Simmel, elas precisam ser heterogêneas. E ao aumentar tanto os preços dos aluguéis, as primeiras a serem expulsas foram as gerações mais jovens. Depois disso, somente os idosos bem estabelecidos podiam se dar ao luxo de permanecer no centro. As coisas começaram a ficar tão fora de controle no centro histórico que a própria Unesco ameaçou colocar a cidade em sua lista de patrimônios históricos em risco de danos graves. Isso é duro, não é? Veneza ainda está tentando encontrar maneiras de atenuar os efeitos do turismo. A primeira coisa foi proibir os enormes navios de cruzeiro de parar na área histórica. E a cidade também produziu uma taxa de turismo. Normalmente, quem dorme no centro histórico já paga um valor. Mas, atualmente, os visitantes precisam registrar sua entrada e pagar uma taxa diária para explorar a ilha principal. Os lucros são direcionados para tornar a vida no centro de Veneza mais acessível. Esperamos que essas políticas permitam que os venezianos voltem a se mudar para o centro. Tchau! O rio Amazonas, o barco e a selva densa em ambos os lados. Tudo está em silêncio. Apenas o motor está girando e você olha em volta nervosamente sob o olhar sério do guia peruano. De repente, o homem sorri e aponta para frente. É lá. Você finalmente chegou a Iquitos. A cidade fica escondida nas profundezas da floresta amazônica. De um lado, o local é cercado de água e do outro fica a densa e impenetrável floresta tropical a perder de vista, tornando a cidade extremamente difícil de acessar.
Primeiro, você teve que voar para a capital do Peru, Lima, uma vibrante cidade costeira. De lá, viajou de ônibus pelas vastas montanhas irregulares do Peru, antes de mergulhar no coração da floresta amazônica. Após 3 dias de viagem de ônibus, chegou a um vilarejo onde a estrada acabou de repente. Com mais de 360 km², Iquitos é a maior cidade continental do mundo na qual não se consegue chegar por estradas. Você ainda está a mais de 320 quilômetros de Iquitos. Então, daqui pega um barco ao longo do quente e úmido rio Amazonas, antes de, finalmente, chegar à remota cidade, 5 dias depois de deixar Lima. Quando põe os pés ali, nota que muitas das casas são construídas sobre palafitas. Isso porque na primavera, o rio ao redor de Iquitos transborda, alagando partes da área. Por isso o local foi apelidado de a Veneza da Amazônia. As casas sobre as palafitas são altas o suficiente para evitar as águas turvas do rio Amazonas. Você ouve um zumbido alto vindo de toda a cidade. Parece que uma gangue de motoqueiros chegou. Na verdade, são motocarros. Existem poucos carros em Iquitos. Em vez disso, há motocicletas com pequenas cabines de passageiros anexadas a elas. São cerca de 45 mil dessas circulando por lá, tornando o local muito barulhento. Sua viagem aos lugares mais isolados apenas começou. Então você segue para a Noruega e chega à capital Oslo. E imediatamente entra em outro avião. Depois de um voo de 3 horas, pousa no aeroporto público mais ao norte do mundo, Longyearbyen. Então sai da aeronave para ver uma pequena e colorida cidade cercada por montanhas cobertas de neve. Não há vilarejo mais ao norte do que este. Longyearbyen se traduz como a cidade de Longyear, em homenagem a seu fundador americano, o minerador de carvão John Longyear. Ali, dá um passeio ao longo da costa da pequena cidade. A água é de um lindo azul cristalino e você decide mergulhar o dedo do pé para testá-la. Ai, péssima ideia! A temperatura média da água aqui é de 0 grau, ou seja, congelante. À distância, você pode ver uma criatura branca e difusa. É um urso polar. Na verdade, um grupo deles. Em Longyearbyen, os ursos polares superam os humanos em quantidade. Cerca de 3 mil desses animais povoam a área, em comparação com a população humana de 2.300 moradores. Finalmente, o sol se põe. Você pega um cobertor e se recosta para admirar a vista deslumbrante da aurora boreal. Agora, imagine que está caminhando no calor escaldante pelo grande mar de areia do Egito. Você tem andado por quilômetros, horas, dias até, sonhando com água, vegetação e um lugar para descansar. De repente, se depara com um pequeno povoado com olivais, palmeiras e até nascentes de água doce. Esta não é uma miragem induzida pelo calor, é o oásis de Siwa, uma cidade egípcia de 23 mil habitantes e um milagre da natureza. Você viaja para lá voando até a capital do Egito, Cairo, e em seguida embarcando em uma longa e desolada viagem de ônibus pelo deserto. Quando finalmente avista alguma vegetação no meio da areia, é porque chegou no oásis de Siwa. Depois de se refrescar nas águas frescas das nascentes, explora ainda mais o local e se depara com ruínas antigas. A cidade existe desde 10.000 a.C. e muitos vestígios históricos ainda podem ser encontrados por lá hoje. Entre essas ruínas, você percebe que há construções mais novas. É ali que vive o povo Siwi, dos dias atuais. Você passa algum tempo com os Siwi, uma comunidade amigável e única de egípcios. Eles contam tudo sobre a região deles. O oásis de Siwa fica localizado no meio do deserto do Saara, e devido ao seu clima severo, é uma das cidades mais remotas do mundo. Você percebe como o ar é seco e o sol escaldante. A temperatura alcança níveis máximos de 48 graus Celsius, e esse calor torna o oásis de Siwa um lugar difícil de se viver. É hora de viajar para um clima mais equilibrado. Você segue para o nordeste e chega à capital da Rússia, Moscou. De lá, pega um voo para o leste novamente, viajando cada vez mais pelo território russo até ficar mais perto do Alasca do que de Moscou. Agora, chegou a Petropavlovsk, que se traduz como Cidade de Pedro e Paulo. A primeira coisa que se vê são montanhas gigantescas cercando a cidade, isolando-a do resto do mundo. Essas montanhas são, na verdade, vulcões. Nesse extremo leste da Rússia, existem mais de 300 vulcões, incluindo 29 ativos. Eles impedem que qualquer estrada chegue a Petropavlovsk. A cidade depende de voos e barcos para importar suprimentos. Você se afasta dos vulcões para olhar o oceano azul cintilante. A água está linda. Então, vai até a praia, onde uma multidão de leões marinhos toma banho de sol na areia. Petropavlovsk é lar de uma vida selvagem incrivelmente diversificada. Longe da costa, é possível avistar uma barbatana de baleia saindo da água. Você explora a paisagem diversificada da cidade.
vai até uma das estações de esqui da cidade e passa o dia nas pistas. Em seguida, anda por um caminho rochoso até a base de um dos muitos vulcões da cidade. Finalmente, é hora de relaxar em um passeio de barco ao redor da ilha, para ver a famosa formação rochosa dos Três Irmãos. Inspirado, parte para outra área vulcânica, a Ilha de Páscoa do Chile. O local não tem porto e apenas uma companhia aérea voa para essa terra remota. Então você viaja um dia inteiro para Santiago, no Chile. Em seguida, sobe a bordo de um pequeno avião e voa para a Ilha de Páscoa. Nesta ilha árida, caminha ao longo dos altos penhascos e se depara com seus famosos monumentos. São estátuas gigantescas e misteriosas de cabeças humanas. Elas são chamadas de Moai e foram esculpidas pelos habitantes locais há cerca de 800 anos. Você inspeciona a terra sob seus pés, que parece muito seca. A Ilha de Páscoa consiste em 3 vulcões antigos. O solo vulcânico torna muito difícil o cultivo ou a vegetação. Muitas das árvores foram derrubadas há centenas de anos para dar lugar aos monumentos de pedra, conferindo à ilha a aparência vazia que tem hoje. Você embarca em um passeio de barco a 1.770 quilômetros a oeste da Ilha de Páscoa e chega a uma pequena terra verde, flutuando no Oceano Pacífico, a ilha Pitcairn. É preciso lembrar que esse lugar desempenhou um papel importante no motim do navio HMS Bounty. Ao descer do barco, começa sua jornada para chegar a Adamstown, o centro da ilha onde vivem seus 43 habitantes. Para isso, caminha pela Hill of Difficulty, ou Montanha da Dificuldade em português, uma subida íngreme e rochosa de 60 metros até o topo da ilha. Agora que finalmente chegou, pode explorar a natureza diversa e única do local. A ilha Pitcairn abriga a maior reserva marinha do mundo, então nada melhor do que um mergulho com snorkel e nadar ao lado de todos os tipos de peixes exóticos. Dá para explorar recifes de coral vibrantes e até avistar uma rara baleia jubarte. Sonhando com dias incríveis no Velho Oeste selvagem, você decide viajar para Supai, no Arizona. Para atingir este assentamento nativo americano e parte do passado, dirige pela famosa Rota 66 dos Estados Unidos. Dá uma parada aparentemente no meio do nada, somente com terras desérticas, até onde a vista alcança. Em seguida, pega uma trilha de caminhada de 13 quilômetros para chegar a Supai. Depois anda até o Grand Canyon, com quase 915 metros de profundidade, e se depara com uma cachoeira deslumbrante caindo sobre as falésias do canyon. Estas são as Cataratas Havasu, um ponto turístico popular, famoso por suas vívidas águas azul esverdeadas. Depois de caminhar mais 1,5 km, finalmente chega a Supai. Mais de 200 membros da tribo indígena Hava Supai residem nesta pequena localidade. Muitas vezes, ela é referida como a cidade mais remota dos Estados Unidos. À sua esquerda, você vê várias mulas passando com pacotes nas costas. Como nenhuma estrada vai até esse pequeno povoado, a correspondência é entregue por um comboio de mulas. Sem ele, o carteiro levaria em média 16 horas caminhando para completar a rota. Você anda pela área e se depara com muitas outras imponentes cachoeiras azuis. A natureza intocada e as incríveis vistas do Grand Canyon fazem a longa caminhada valer a pena. Depois de um lindo pôr do sol, a noite cai e não há luzes por quilômetros. A terra fica iluminada pelas inúmeras estrelas que brilham no alto.